Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa, recebendo aqui a presença do meu amigo Dr. Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo, cardiologista conceituadíssimo em nível nacional, internacional, e sempre que nós podemos, nós trazemos o Dr. Sérgio aqui para alertar sobre a doença que mais mata em todo o mundo, e não é diferente no Brasil, né? As doenças cardiovasculares, né? Já tem aí uma média de 17,5 milhões de pessoas por ano que vão a óbito, né, por conta de complicações nessa área. Tudo bem, doutor Sérgio? Muito obrigado, Pedro, mais uma vez, esse convite, esse espaço que você abre. As moléstias cardiovasculares continuam sendo a primeira causa de morte no mundo. No Brasil, estima-se que morra 1 a cada 5 minutos. Nossa. Isso equivale mais ou menos à queda de um Boeing por semana, para que você tenha uma ideia da mortalidade que as doenças cardiovasculares representam. E aí, doutor Sérgio, o que a gente observa com espanto é que, assim, existem campanhas, claro, muito bem justificadas, né? A campanha contra o câncer de mama, o Novembro Azul, né? Do câncer de próstata, tá? São campanhas que ganham um grande espaço na mídia, um engajamento muito grande também da população, mas as doenças cardiovasculares não acabam não tendo essa mesma ênfase, e é a doença que mais mata, né? Essa discrepância é que nós não conseguimos ainda entender. O que nós acreditamos é ainda o estigma da palavra câncer, né? Sim. Câncer é uma coisa que já assusta, ainda passou-se a época que se morriam 100%. E as doenças cardiovasculares, outro dia eu recebi um paciente que eu falei, olha, o senhor é portador de doença coronária. E ele pegou, deu risada, sorriu. Eu falei para ele, se eu dissesse que o senhor fosse portador de um câncer de tireoide, o senhor cairia para trás, chamaria a família toda e, pois é, câncer de tireoide não mata ninguém. Câncer de tireoide só mata se não for diagnosticado. Ao passo que a doença coronária, quando nós falamos doença arterial coronária, nós estamos falando da primeira causa de moléstia, de morte no mundo. Então, é um aspecto que deve ser visto. Esse aspecto que você citou é o que nós encontramos no consultório. O paciente não encara ainda o aspecto da doença cardiovascular como uma doença potencialmente fatal. Sérgio, me diga uma coisa, a gente às vezes analisa essa ênfase, né, para as campanhas de câncer de mama, próstata e outras, porque em um exame relativamente simples, né, o câncer de mama autotoque e o câncer de próstata também pelo exame de toque, o paciente já é diagnosticado se tem ou não. A doença cardiovascular já tem uma complexidade maior para ser diagnosticada ou não? Não, pelo contrário. Hoje nós fazemos parte da Slow Medicine. Para você ter uma ideia, 80% de um diagnóstico de uma doença cardiovascular relevante é feita muitas vezes através simplesmente do relato do paciente. 10 a 15% do exame clínico, ausculta, né, etc. Também são exames simples, e né? 5 a 10% dos exames complementares. Você conhece as 3 medidas. Uma anamnese é aquelas perguntas que o médico faz ao paciente, né? O histórico do paciente, né? O exame clínico e um eletrocardiograma convencional, diria, ele tem uma chance de diagnóstico de quase 90%, pelo menos, da presença de uma patologia cardíaca relevante. Vai depois detalhar, né? Um assunto que é recorrente também é a incidência de doenças cardiovasculares entre as mulheres, né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos aí uma morbidade de 4 a 5 homens para cada mulher. Hoje está praticamente 1 para 1 nessa. Por que se deve esse eu aumento? Acho que, primeiro, o uso da pílula anticoncepcional é um fator. O segundo, a dupla jornada de trabalho, né? A mulher hoje, ela trabalha de uma maneira geral. Terceiro, o hábito de fumar. Quarto, a obesidade, né? E o sedentarismo. Então, essa associação de fatores está fazendo com que as mulheres tenham uma relação hoje muito próxima de 1 para 1. Né? Doutor Sérgio, tenho certeza que a telespectadora deve estar curiosa em relação ao uso do contraceptivo, do anticoncepcional.
todo anticoncepcional com uso frequente, vamos detalhar um pouquinho o mais isso. anticoncepcional, na paciente hipertensa, uma paciente que seja portadora de doença arterial coronária ou que seja portadora de diabetes ou outra situação, o cardiologista deve orientar que ela procure o seu ginecologista no sentido de faça uma escolha existem pílulas com menor teor de estrógenos, que são os grandes problemas, são pílulas com maior teor de progesterona, certo? Então, aí cabe ao ginecologista. Segundo, os métodos mecânicos, né? Que é o preservativo e o dispositivo intrauterino, que são os de uso. Doutor Sérgio, essa coisa da progesterona, então, ela derruba a tese de que a mulher, depois da menopausa, que tem um risco maior Não, ela passa a ter. Passa a ter? Ela passa a ter. Veja, os hormônios são responsáveis de uma proteção da mulher em termos de incidência cardiovascular na época fértil. À medida que ela diminui a produção desses hormônios, a incidência passa a ser mais alta. Então, só para tornar mais didático, então, enquanto a mulher produz esse hormônio naturalmente, ela tem ali esse hormônio como um fator de proteção. De uma certa proteção, também não certo, é para ficar... Exatamente. Né? Aí, a partir do momento em que ela entra na menopausa e reduz essa produção natural, se ela fizer reposição, o risco aumenta. O risco aumenta. Que é uma coisa... É uma coisa. Parece um contrassenso, né? Mas... Porque nós não dominamos ainda todos os mecanismos que existe uma grande diferença entre os hormônios sintéticos produzidos e os hormônios produzidos pelo organismo da mulher. É isso que nós temos que ter em mente. A história está sendo escrita de maneiras que eu digo sempre aos residentes e aos colegas, eu falo, nós temos que ter muito cuidado com o que hoje nós estamos fazendo, porque daqui a 10 anos nós vamos escutar algumas críticas, né? Doutor Sérgio, uma outra pesquisa que eu queria mencionar aqui foi uma pesquisa da revista Circulation, né? Que fala em 3,3 milhões de pessoas morrendo por ano, algo em torno disso, pela poluição do ar. Até a poluição do ar pode causar doença cardiovascular ou agravar? Sem dúvida, inclusive, foi um dos estudos feitos por um colega do Instituto do Coração e que demonstrou que a poluição do ar, né, ela pode e contribui para aumento das moléstias cardiovasculares e infarto. Mas aí nós estamos perdidos, doutor Sérgio. Como evitar ocorre é o seguinte, a aterosclerose, ou seja, a doença arterial coronária, é uma doença inflamatória. A visão moderna que nós temos da obstrução coronária, etc., é que isso é uma inflamação das artérias. Né? As artérias, quando inflamadas, elas tendem a reter maior nível de gordura na parede das artérias, grosseiramente. Sim. Então, qualquer processo inflamatório, seja ele oriundo de uma própria infecção, por exemplo, outro dia, as infecções podem aumentar as taxas de infarto, porque são doenças inflamatórias. O cigarro, ele aumenta a taxa de obstrução porque ele inflama a parede das artérias. E a poluição, nada mais, nada menos, faz o que o cigarro faz. Sim. Através dessa... Só que passivamente, né? Exatamente. Através desse excesso de substâncias resultantes da combustão do petróleo, faz com que ele praticamente seja um fumante passivo. E essas substâncias, atuando, inflamam a parede arterial, né? Propiciando o risco de aumento na taxa de infarto. Na parte de medicamentos, as estatinas são as mais utilizadas? As estatinas foram um divisor de águas na doença arterial coronária. Um grande avanço da sem cardiologia. dúvida nenhuma. Eu reputaria o desenvolvimento das estatinas como um dos maiores avanços que no âmbito da clínica médica nós tivemos no controle das doenças arteriais coronárias. Qual é a ação dela, doutor Sérgio? Só para a gente... Anti-inflamatória.
ela é anti-inflamatória. Ela propiciando, primeiro, ela reduz a produção do colesterol de baixa densidade a nível do fígado, certo? Fazendo com que haja um nível decrescente de LDL, colesterol, colesterol ruim, e esse LDL colesterol propiciam uma inflamação das paredes da artéria, fazendo com que essas partículas fiquem, vamos dizer assim, aderidas à parede da artéria. A parede das artérias, elas têm basicamente duas funções. Primeiro, manter o sangue fluido. Sim. Por isso que o seu sangue, se você palpar, você vê o sangue fluido correndo pela sua artéria. Quando você corta, ela imediatamente deflagra a coagulação. Por quê? O sangue, quando presente diante de qualquer estrutura distinta desse revestimento interno da artéria chamado endotélio, ele deflagra a cascata de coagulação. Sim. Então, que é para estancar, né? Exatamente. Essa infiltração dessas substâncias na parede da artéria faz com que essa parede produza menos anticoagulante. Então você está num estado pró-coagulante, porque o infarto se dá não por causa que o colesterol entope, não, por causa que forma-se um coágulo dentro da artéria. Ah, é? É um coágulo. Não é a placa de gordura que impede a circulação sanguínea? Não é. A placa é uma placa pequenininha, só que essa placa interfere na capacidade do endotélio de produzir substâncias anticoagulantes. E quando essa placa se rompe, o sangue entra em contato com aquele núcleo da placa e deflagra um trombo. Então, isso traz consigo uma informação muito séria. Uma pessoa pode ter uma placa muito pequena que esteja obstruindo menos de 20% da artéria e, de repente, ter um infarto fatal. Porque essa placa rompeu. Porque a placa rompeu. Entendi. O segundo fator, o segundo elemento muito importante, e isso os telespectadores devem gostar, quer dizer, é a produção de substâncias vasodilatadoras. O endotélio é o responsável pela produção. Por isso que você, quando faz exercício, você fica ruborizado, porque o músculo precisando de mais exercício, o endotélio libera uma substância chamada óxido nítrico, que faz com que ela se dilate e aumente o fluxo. Por isso que você tem ereção. O Viagra nada mais é do que uma substância que estimula o endotélio a produzir mais óxido nítrico. Então, tanto é que a perda da função erétil prematura no jovem é um sério e forte indicativo de aterosclerose. É uma verdadeira aula com o doutor Sérgio. Só para a gente concluir aqui, doutor Sérgio, nós estamos vivendo esse início de 2019, eu sempre, no início do ano, no meio do ano, a gente faz aqui quase que uma consulta semestral com o doutor Sérgio para o nosso telespectador, né? E nesse início de 2019 nós temos um cenário atípico aí, muito favorável, que a população brasileira está vivendo um momento, né, com a eleição do novo presidente, novos governadores de estado, a Câmara dos Deputados e também o Senado também renovado. Isso ajuda, doutor Sérgio? Não, sem dúvida. Eu acredito que nós estamos vivendo, tendo a felicidade de estarmos vivendo e sendo observadores de um momento histórico brasileiro. Eu acho que a questão da seriedade, a questão do retorno da boa prática, o ataque sem restrição à corrupção, porque, em último, como pano de fundo de todas essas mazelas, Pedro, nós temos o fator da corrupção. Sim. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a todos, eu acho que nós estamos vivendo um período muito positivo e eu acredito que, com a graça de Deus, nós vamos ver esse Brasil diferente. E aí, evidentemente, que isso contribui também com a saúde da população, porque, né, o momento de crise que nós estamos, sei que dá para se chamar de momento, nesse período de crise que nós, se Deus quiser, estamos saindo agora a partir de 2019, acarreta muito estresse, e o estresse é também um dos fatores aí que contribuem para as doenças cardiovasculares. Doutor Sérgio, sempre um prazer inigualável, uma aula com você aqui. Obrigado pelo convite, doutor Sérgio, pela sua presença. Doutor Sérgio, que tem ali uma agenda lotadíssima, sempre abre um espaçozinho para vir aqui conversar com o nosso telespectador. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado.
E o nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos, nós voltamos, não sai daí.